Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E por falar em lição, estamos aqui iniciando mais uma série de 3 lições, Fazendo Amigos para Deus. Nós vamos aqui estudar durante todo esse trimestre sobre testemunhar para Deus. E a primeira lição tem essa pergunta: por que testemunhar? Nós falaremos aqui durante esse vídeo todo, falaremos sobre o autor da lição. Você sabe quem preparou essa lição para nós? Veremos quem é ele, teremos aqui Alinhando a Doutrina, que é o Marcos André que sempre traz esse quadro para nós. Nós teremos aqui na ponta da linha uma síntese de cada dia da semana. Teremos aqui as entrelinhas, perguntas para discussão, teremos os comentários no YouTube, né? Espero que vocês curtam e compartilhem. De entrelinhas principais do vídeo de hoje, nós temos aqui 2 perguntas. A primeira é: por que Jesus não é a nossa melhor chance de salvação? E a segunda pergunta é: por que a igreja é predestinada para a salvação? Então, essas são as entrelinhas que nós vamos trazer aqui, baseado, é claro, na linha da lição. Mas por enquanto, então, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento de nós, então, destacarmos aqui os comentários, agradecer a você que tem comentado os nossos vídeos no YouTube. Lembrando que se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, acionar o sininho para receber os alertas aí de toda vez que nós lançarmos um vídeo novo. E claro, né, você é convidado a comentar, se expressar aí nos comentários, porque essa reação sua nos ajuda a promover o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Ok, pessoal? Nós tivemos lá alguns comentários. A Ilza Viana sempre comentando aqui pra gente, né? Eu nunca dormi à tarde do sábado. Ela falou, entre parênteses, o coral nunca deixou. Quando eu cantava em coral também não dormia. Saudades. A Hilda Pinheiro Silva, ela nos reforça aqui, ela até fala que o Ian, né? A gente achou até que era um garotinho. O Ian é um rapaz já que tem 26 anos, faz o 3º ano de jornalismo, gosta muito dos comentários em jornais, comentários sobre a Escola Sabatina, por isso que ele gosta do Entre Linhas, porque ele gosta dos comentários que a gente faz sobre. Tem um comentário dele depois. Ele comentou e eu mandei um abraço para ele. Abraço para você de volta. Legal, Ian, valeu. Pati Santos, foi um trimestre maravilhoso, que é a última lição, 13ª lição passada, né? Helena Saraiva, fui até a oração, fui até o fim, fui até o Marcos. Lúcia Souza Abreu comentando também, encerrando aqui mais um trimestre, e ela falando que assistiu, né, apresentou inclusive o conteúdo desse canal para o esposo dela, que não é adventista. Então, muito obrigado, Lúcia, espero que seu esposo esteja gostando, porque quanto mais ele entender a palavra de Deus puramente, né, ele vai ser tocado pelo divino, vai se aproximar de Deus. A ele, né, estamos muito felizes com os estudos da Escola Sabatina Entre Linhas, que é o Ian comentando, né? Lembro muito... acho que é a Hilda Pinheiro ainda comentando. Lembra-me muito, 38 anos atrás, quando eu entrei na igreja, porque passávamos a noite estudando profundamente a Bíblia. Eu e minha irmã, a Rosa, passamos a guardar o sábado antes de saber, né, qual igreja fazíamos. Que legal. Ildamar Pinheiro, né? A Hilda Pinheiro Silva. Tem aqui. Antes de saber qual igreja guardava o sábado, ela já guardava o sábado. Guardavam o sábado, né? E o Gabriel meteu o comentário lá no comentário da Hilda, mas tudo bem. Ferromodelismo Diacast, né, que é mais um perfil que a gente vai ter que descobrir quem que é o dono, né? Ele falou que eu tô com sono. Eu dou uma pescada nesse minuto aí, é um minuto em que eu tô falando que Jesus manda a gente dar outra face, e não resistir ao perverso. Ferromodelismo, manda seu nome lá depois, onde você é. Marcelo Teixeira, olá pessoal Entre Linhas, foi um trimestre muito edificante, foi mesmo, né? Um forte abraço para nós e um forte abraço aí para a família Entre Linhas. Ilza Viana comentando sempre aqui. Pati Santos, até o próximo trimestre. E legal, a Pati depois comentou nos comentários aleatórios do Gabriel. E é isso aí, Pati, é esse o espírito que a gente tem que ter. Que bom, gostei do seu comentário lá. Sandra Bittar, olá meninos, né? Quanto aprendizado, né, durante esse trimestre, muito legal. Valmir Júnior e Ian, aí o Ian comentando. Eu sou o Ian, filho da Hilda, sou jovem de 6 anos, estudo jornalismo. Beleza, Ian, nosso muito obrigado pelo seu comentário e o nosso abraço, né, por você já fazer parte da família Entre Linhas. Denis Wilson Bizarri, Márcio Philips, Tadeu de Luiz Jesus, que sempre estão comentando aqui, fechando o trimestre com chave de ouro, legal, pessoal. Elisângela Maria, Carlos Souza, presente, fui até o fim, Elizabeth Silva e os comentários aleatórios do Gabriel B. de Lima. Gabriel. Um abraço apertado, um beijo na sua bochecha. Um querido, né? Alguma coisa ele viu do vídeo esses tempos. Ele não assiste, Tomara. Ele não assiste tudo, mas teve um comentário lá que eu acho que ele deve ter assistido um pedacinho. Tomara, legal. Agora nós temos aqui, antes de nós, né, iniciarmos a nossa agenda, né,
O Ricardo quer apresentar aqui algumas imagens, eu já vou projetá-las, daí você já vai entender aqui. Ele vai explicar. Ele vai explicar. Então, é com você, Ricardo. Aqui, Lúcio, eu vou trazer aqui, vai lá. Tá bom. Seguinte, fica aqui, Mas eu tô aqui, olha, tá bom. É o seguinte, gente, eu tô fazendo um trabalho pro mestrado, é uma análise linguística e sobre o discurso nas redes sociais. E para isso, o que eu coloco? Eu coloco figuras, coloco passagens bíblicas e as pessoas elas colocam as reações delas, o que elas pensam à vontade. E depois, obviamente que nesse trabalho fica resguardado, fica protegido, identidade e tudo mais. Já tem um grupo de WhatsApp, então nessa análise linguística vai ser analisada a rede discursiva, a conexão de todos os enunciados saindo de uma rede para outra, de um gênero do discurso, no caso, por exemplo, YouTube, para o WhatsApp. E eu vou fazer algumas induções, não propriamente que eu vou ensinar vocês ou que eu vou passar algum tipo de conhecimento para vocês. Não, vocês é que vão reagirem, exatamente. E o Lúcio vai mostrar aqui as imagens da semana. Agora, eu lancei no grupo de WhatsApp, eu colocava imagens todo dia. Mas agora não, haverão imagens da semana. E o Alexandre já vai dar uma reagida a essa imagem aqui pra gente. Ó. Nós temos aqui, gente, uma pirâmide. Aqui, ó, em inglês, está escrito aqui autocracia. E as pessoas trazendo a ponta da pirâmide aqui, o de democracy. E teocracia. Esta figura, daí eu lancei no grupo, houveram algumas reações, mas eu percebi o quê? Que no grupo do WhatsApp as pessoas, elas preferem ficar conversando livre. E geralmente preferem ficar falando de coisas mais atuais. Falam muito de Bolsonaro, falam muito de direita e esquerda, já vou advertindo. Quem for entrar no grupo do WhatsApp, você pode restringir a fazer um comentário aqui mesmo no YouTube e fica por isso mesmo, tá, gente? Sobre esta figura, que é a primeira. Mas quem for entrar já fique sabendo que vocês vão conversar com pessoas que pensam diferente de você. Eu saí do grupo. O Alexandre não aguentou. A consciência dialógica é justamente isso. Você aprender a dialogar com o diferente. Conversar com o igual é fácil, a questão é, vamos sair da bolha? Quem quiser sair da bolha, entra no grupo do WhatsApp. Vamos lá, a segunda é essa daqui, a pergunta, ó, nós temos aqui os sonhos de Nabucodonosor e a pedra. A questão é a seguinte, esta pedra é uma teocracia? E que vem derrubar os demais reinos, ok, mas que vem derrubar especialmente aqui nos pés um sistema democrático, por exemplo. Vai para a próxima imagem que eles vão entender melhor. Encontrei esta imagem aqui, gente. Olha, coloca que uma caricatura do que seria Satanás. Exatamente. Democracia. E é feita uma associação aqui de demo com o demônio. E tel, porque tel em grego é Deus e cracias poder. Então aqui nós teríamos cracia, o poder. Demo, só que demo em grego significa... Não sabe que o demo aí vem do demos grego que tinha uma ideia da cidadania e do povo. Ok. Poder do povo, mas é feita essa associação. Nós já até adiantamos um react, uma reação com relação a essa imagem. É isso, gente. Então, deixando claro, essas três figuras, vocês reagem aqui no YouTube. Quem quiser uma reação no WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, já sabendo. Pessoas com pensamentos diferentes vão dialogar lá. Ou discutir. A treta vai acontecer. Ok, só lembrando que o link para a descrição desse grupo do WhatsApp que ele está falando está aqui na descrição do vídeo, que é o grupo lá do Entre Linhas Religião e Política, né? É R/P. R/P. Beleza, pessoal? Bom, nossa agenda, então, vamos seguir aqui, alinhando as doutrinas na ponta da linha, perguntas para discussão e as entrelinhas. Então, quem começa agora, inclusive, com uma oração, é o Marcos André, que vai trazer, então, o alinhamento da lição dessa semana com as doutrinas bíblicas. Então, Marcos, inicia aí, é com você.
Olá, amigos do canal Entre Linhas, estamos dando início a mais um trimestre, dando início a mais uma jornada que pretendemos caminhar juntos e mais uma vez nós estamos aqui dispostos a, através da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina, descobrirmos qual é a vontade de Deus para nós como seus servos. Esse trimestre nós vamos falar sobre missão, sobre fazer amigos para Deus. Eu tenho certeza que essas lições elas vão nos auxiliar muito no trabalho missionário, no trabalho de alcançar almas para o reino dos céus. Eu espero que você esteja disposto a caminhar junto conosco nessa jornada e que até o final dessa temporada que possamos ser cristãos melhores e missionários melhores. Eu gostaria de convidar você a orar comigo agora. Eu não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas se você tiver a oportunidade, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e pedir a orientação de Deus para darmos início ao estudo. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, muito obrigado, porque mais uma vez temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a oportunidade de, mesmo distantes, estudarmos juntos. Somos milhares de pessoas espalhadas por esse Brasil e te pedimos, Senhor, que em cada lar, em cada coração, em cada mente esteja sendo implantado nesse momento a vontade do Teu Santo Espírito, para que assim, Senhor, possamos fazer aquilo que é reto diante dos Teus olhos. Perdoa os nossos pecados, limpa do nosso coração qualquer inclinação para o mal, para que possamos assim, Senhor, enxergar as claras verdades que estão expostas na Tua Palavra. É isso que te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos, uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. E hoje nós não vamos trabalhar especificamente uma das doutrinas, mas o posicionamento da igreja em relação ao livre-arbítrio e à predestinação. Esse tema é um tema que gera um embate entre calvinistas e arminianos. Os calvinistas creem que nós nascemos já predestinados para a salvação ou para a perdição e nada do que fizermos vai influenciar no resultado final. Por outro lado, os arminianos eles creem que todos nós somos livres para escolhermos entre a salvação e a perdição. Nós estamos falando nesse trimestre de trabalho missionário. O trabalho missionário ele é baseado na premissa, o trabalho missionário da Igreja Adventista é baseado na premissa de que o Evangelho precisa ser levado a toda criatura, a todas as nações, a toda pessoa viva, para que essas pessoas recebam a oportunidade de conhecer a Jesus e assim possam encontrar a salvação, já que todas as pessoas, ao nosso ver, estão aptas para a salvação em Cristo Jesus, bastando apenas aceitá-lo como um Salvador das suas vidas. Então é baseado nisso que nós saímos pelo mundo pregando o Evangelho, é por isso que nós temos vídeos no YouTube, é por isso que nós temos as igrejas abertas, é para isso que nós temos a TV Novo Tempo, é por isso que nós trabalhamos e nos envolvemos no trabalho missionário. Tem dois textos na Bíblia que eu vou ler aqui, que são os textos mais comuns usados para defender a doutrina da predestinação. Um deles é Salmo 139, verso 16, vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 39, verso 16. Ou seja, antes mesmo de eu nascer, todos os meus dias foram escritos e determinados, segundo esse texto aqui. Ou não tem olheiro, isso é Romanos 9, verso 21 a 23, diz assim: Ou não tem o olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então está perguntando aqui, o oleiro, no caso Deus, ele não tem poder para fazer da mesma massa, do mesmo barro, um vaso para honra, outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então, esse é um dos textos mais difíceis da Bíblia, na minha opinião,
quando aqui o texto está dizendo que que Deus tem poder para fazer vasos para a ira, no caso para o juízo, e também vasos para a glória, né? A Bíblia deixa claro que o mesmo Deus que faz nascer o sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos, Mateus 5,45, também oferece salvação a todos igualmente. Ele não apenas ordena que o Evangelho seja pregado a toda criatura, Marcos 16, verso 15, também Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, né? Também ele nos convida, né, a todos vós que tendes sede, vinde às águas. O apóstolo Pedro, em sua declaração, reconhece por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Está em Atos, no capítulo 10, versos 34 e 35. Alegar que todos os seres humanos já nasceram individualmente predestinados para a salvação ou para a perdição implica na rejeição das declarações apostólicas de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, 1 Timóteo 2, verso 4, e que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, 2 Pedro 3, verso 9. Como poderia o apóstolo Paulo haver instado ou chamado, né, em Atos, no capítulo 17, ele diz que todos em toda parte se arrependam, ou seja, Deus, né, ele fala de um chamado de Deus que ordena que todos em toda a parte se arrependam, Atos 17, verso 30. Se nem todos pudessem se arrepender, né, por que Deus faria esse chamado se nem todos tivessem essa oportunidade e Deus é que tivesse já predestinado cada um deles para isso, né? Embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos indistintamente, somente aqueles que aceitarem pela fé serão salvos. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Aqui então Deus não impõe a salvação e nem a perdição a ninguém, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui é dada o Evangelho, né? A oportunidade de salvação através de Jesus é dada a todos, todo aquele que crê. A perdição dos ímpios não é, portanto, o resultado de um decreto divino arbitrário, mas sim da consequência natural de haverem rejeitado individualmente a salvação. A W. Tozer comenta: certas coisas foram decretadas pelo livre-arbítrio de Deus, e uma delas é a lei da escolha e suas consequências. Deus declarou que todo aquele que voluntariamente se entrega a seu Filho Jesus Cristo na obediência da fé receberá a vida eterna e se tornará filho de Deus. Decretou também que aqueles que amam as trevas continuem em sua rebeldia contra a suprema autoridade do céu. Esses permanecerão em estado de alienação espiritual e sofrerão, afinal, a morte eterna. Esse é o livro Mais Perto de Deus, da editora São Paulo, da editora Mundo Cristão, de 1980, página 132. Embora Deus haja predestinado à salvação todos aqueles que voluntariamente aceitarem a Cristo, Efésios no capítulo 1, verso 3 a 5, e aí é que eu disse que nós cremos na predestinação, diz que Deus predestinou todos para a salvação. Então Deus, ele deu condições a todos para que pudessem ser salvos, né? Deus é o primeiro a ir atrás do pecador, como aconteceu com Adão e Eva, né? Quando eles caíram em pecado, Deus foi até o jardim, os buscou. Assim também acontece com todos nós. Deus ele está indo atrás do pecador, independente da condição onde o pecador esteja, né? Ele não predestinou ninguém para a perdição. Compete ao próprio homem e não a Deus escolher o destino óbvio nas seguintes palavras de Josué 24, verso 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se a Deus a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué estava aqui oferecendo, né, uma oportunidade para que cada um decidisse se servissem a Deus dos seus antepassados ou aos deuses dos amorreus. O Novo Testamento esclarece que mesmo os eleitos do Senhor podem cair da salvação se afastarem de Cristo. Hebreus 6, verso 4 a 6. Por essa razão o apóstolo Paulo declarou: mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está vendo? O apóstolo Paulo, um escolhido de Deus, poderia se perder se ele não esmurrasse aqui a sua carne, como ele diz, né? E é pelo mesmo motivo que Cristo disse que somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 10, verso 22, 24, 13 e Marcos 13, 13. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele diz uma coisa interessante, que é o texto que eu geralmente uso para esclarecer, é o texto de Romanos, que fala de vaso de honra e vaso de desonra. Ele diz o seguinte aqui, 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 a 21, 20 e 21, né? Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também vasos de madeira e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então, alguns vasos eram feitos de ouro, que era para serem usados em coisas nobres, e outros feitos de madeira e barro, para serem usados em coisas menos nobres, né? De sorte que, se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso e preparado para a boa obra. Observe que, então, aqui ele diz, se alguém, ou seja, se nós decidimos que vamos ser vasos de honra, basta que nós nos purifiquemos dessas coisas que ele fala ali no contexto. Portanto, embora o homem seja completamente incapaz de salvar-se a si mesmo, ele pode escolher permitir que Deus o salve ou não. Então a salvação ela é uma opção dada por Deus a cada um de nós. Isso aqui é parte de um artigo que eu li da revista Sinais dos Tempos, de dezembro de 1997, página 28. Você pode encontrar esse artigo também no Centro White com o título Predestinados para a Salvação. Esse artigo foi escrito pelo Dr. Alberto Tim. Eu encerro aqui a minha participação no quadro Alinhando as Doutrinas e agora você vai ficar com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre e daqui a pouco eu volto com as perguntas para discussão. Um abraço, bom estudo e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela oração, por ter iniciado, então, alinhando aí a lição dessa semana com as doutrinas bíblicas. Bom, vamos lá então, uma nova lição, uma nova série. Estamos aqui fazendo amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. E nós queremos saber quem é o autor dessa lição, Alexandre. Legal, o autor dessa lição é uma pessoa desconhecida, poucas pessoas vão lembrar dele, né? Mark Finley, tô brincando, gente. Mark Finley dispensa apresentações. É um evangelista, a gente pode até brincar, né? Um apóstolo, um enviado aí para pregar a mensagem, pregou por muitos anos, agora pela idade já está diminuindo a intensidade das suas atividades, mas ele atuou como vice-presidente da Associação Geral entre 2005 e 2010. Ainda era uma voz importante dentro da Associação Geral, né? E isso demonstra que a temática da lição, essa lição, é uma lição que, de certa forma, está no centro dos interesses daquilo que a liderança da igreja tem refletido, tem pensado muito. E é basicamente um chamamento à pregação do Evangelho. Me parece que a lição, ao longo dos sábados aí, das semanas que virão, ela vai ter como mote central a questão da pregação do Evangelho, da preocupação com a pregação do Evangelho, mas uma pregação que não seja apenas sistemática, que vá além de uma preocupação com números, mas uma pregação que seja preocupada também nos efeitos que a pregação do Evangelho produz naquele que leva a mensagem. Me parece que a preocupação no geral vai ser mais ou menos essa.
Legal, Mark Phelan, assisti muitas séries, principalmente sobre Daniel. Muitas séries. Muito, tinha as caixas lá em VHS, para quem sabe o que é isso. Antes de Mark Phelan, eu cresci vendo Mark Phelan e Bullion. E de vez em quando um videozinho do Pastor Wanderman. Eita, pô, com a voz do Wolverine ainda. Toda vez que eu via o Wolverine depois nos filmes era estranho, porque eu olhava, nossa, o Pastor Wanderman. Vamos lá então, pessoal. Agora nós temos na ponta da linha. Na ponta da linha de sábado, por que testemunhar? Por que testemunhar? Primeiro, a gente percebe na lição de sábado, a primeira verdade é que Deus quer salvar o homem. Então a gente testemunha porque Deus quer salvar o homem. Segundo, vamos definir esse Deus. O autor define Deus como um Deus que se sacrifica, não como um Deus que exige o sacrifício. Se é um Deus que se oferece como sacrifício, tem uma diferença muito grande entre o Deus que a gente serve e os deuses pagãos. Por que eu testemunho nesse cenário? Isso, de certa forma, vai ser a pergunta que vai desenvolver ao longo da semana. Legal. Domingo, oferecendo oportunidades de salvação, na ponta da linha. Beleza, a primeira verdade de domingo é de que Deus é infinito, Deus é muito grande, Deus é gigantesco, insondável, incompreensível pela nossa limitação humana. Mas, ao mesmo tempo, Cristo, homem-Deus, é a plena revelação de Deus. Cristo mesmo falou, quem vê a mim vê ao Pai. Então, se ao mesmo tempo nós temos um Deus intangível, insondável, incognoscível por nós, nós temos um Cristo que é esse Deus se revelando de uma forma que a gente entenda. E, além disso, né, vai falar aí de Lucas 19:10, né, vai ter um Deus que por meio de Jesus vem para salvar o perdido. E em Tiago 5:19-20 vai falar o seguinte, quem converte o pecador, aquele que converte o pecador para o arrependimento, né, ele salva uma alma e encobre uma multidão de pecados. Já cabe aqui uma mini entrelinhas, né? Essa multidão de pecados que ele encobre aqui, não quer dizer que tipo, o Lúcio é um pecador desgraçado, vai para o inferno perdido, aí eu, Alexandre, vou lá, converto Lúcio e agora uma multidão dos meus pecados foram perdoados. Isso. Não. Quem converte uma alma ao arrependimento encobre uma multidão de pecados daquela alma que se converteu ao arrependimento. Que se arrependeu. Legal. Segunda-feira, o que agrada a Jesus? Na ponta da linha. Na ponta da linha de segunda-feira, o que agrada a Jesus? Então nós temos primeiro, a verdade que Deus sofre com o sofrimento humano. Deus, ele vê e ele sente compaixão e ele se entristece com a degradação humana, com a degradação da natureza, com a destruição do planeta Terra. Deus sofre com isso. Então não é um Deus que está alheio aos sofrimentos humanos, é um Deus que sofre, que sente compaixão, que sofre junto com o ser humano. Mas é um Deus que se alegra também. E o motivo da alegria de Deus é a salvação, é o arrependimento do perdido, é a salvação. A gente percebe que a alegria de Deus aqui, ela é uma definição de alegria um pouco diferente da definição egoísta humana. A definição de alegria humana está muito ligada ao bem-estar meu. A alegria divina está muito ligada ao bem-estar do outro. É interessante porque, se a gente parar para pensar, o conceito dentro da própria psicologia de prazer está como a ausência de sofrimento. Então, eu posso ter prazer pela chegada de alguma coisa que me causa alegria, que me causa satisfação, ou pela retirada de algo que me causa sofrimento. No caso aqui, se tem um Deus que sofre com o sofrimento humano, na medida em que eu retiro esse sofrimento humano, eu produzo prazer, alegria em Deus. Então, aquela passagem em que Cristo diz nos evangelhos, né, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, é porque Deus sente prazer quando vê o sofrimento sendo aliviado, porque o sofrimento causa nele desprazer. Legal. Terça-feira aqui, crescendo por meio da doação. Na ponta da linha, Ricardo. Bom, crescendo por meio da doação, o autor da lição ele faz uma alegoria. E ele narra descrições, vamos dizer assim, descrições geográficas do Rio Jordão e do Mar Morto. E características químicas, características climáticas, características físicas do Mar Morto, porque ele é seco, ele não tem peixes lá em função
dessas características, ele faz uma alegoria que a vida do cristão pode ser ou como o Rio Jordão, ou como o Mar Morto. Quando? Quando ele é igual ao Rio Jordão, ou seja, ele leva a vida, ele rega a terra, ele é um habitat para o desenvolvimento da vida. É quando o cristão compartilha a bênção que ele recebeu. Aqui, basicamente, o autor da lição com essa alegoria está trabalhando uma doutrina que o Marcos não vai alinhar com a doutrina da justificação, a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação. Por quê? Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo, nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo e nós somos santificados quando nós levamos isso para o próximo. Faz parte do processo de santificação levar aquilo que nos foi doado, aquilo que nos foi dado. Cristo, de graça recebestes, de graça dais. Exatamente, é isso. Legal. Na quarta-feira aqui, fidelidade ao mandamento de Cristo. Na ponta da linha, Ricardo. Bom, aqui na lição de quarta-feira, fidelidade ao mandamento de Cristo, no primeiro parágrafo, a questão, ele fala, eu quero fazer uma ressalva aqui no primeiro parágrafo. A lealdade a Cristo requer um compromisso de fazer a sua vontade. Aqui uma ressalva super importante, que é o cuidado para não interpretar esse enunciado do autor da lição como algo legalista. Por quê? Vou trazer um exemplo para ficar mais fácil. Esse discurso legalista ele pode impedir pessoas de terem uma vida santa sob o verdadeiro sentido da Bíblia. Quando a pessoa comete um pecado que ela acha que é um pecado imperdoável, em função dela achar que o pecado é imperdoável, ela abandona a fé. Porque ela teve inculcado na mente dela que ela precisa obedecer perfeitamente os mandamentos para continuar sendo utilizado por Deus. Confunde santidade com impecabilidade, exatamente, né? É só você ver a história de Sansão, é só você ver todas, na verdade não é nem só a história de Sansão, todas as histórias do Velho Testamento estão lá para provar que não é assim. Independente de você cometer o erro, você continue. Isso é emuná. Isso é a verdadeira santificação. Isso é o kadosh. É você, independente do pecado, você continuar. Segundo, o autor da lição, agora, ele vai citar Timóteo 2,3 e Pedro 3,9. E o sentido é basicamente o mesmo, que o Eterno deseja, espera, quer que todos sejam salvos. Depois o autor vai citar Atos 13:47 e Isaías, também o sentido é o mesmo. Isaías é citado em Atos, inclusive. Exatamente, é a questão do está escrito aqui também que a gente encontra. Mas a questão é a seguinte: como que é quando, no método Pardes, quando a Bíblia traz a outra citação? É Drash. Drash, isso. A questão aqui é a seguinte, gente, a mensagem é a mesma. Vós sois luz para os gentios e vocês precisam levar salvo. Vós sois quem? A igreja. No que eu vou falar depois na entrelinha, eu vou explicar melhor essa questão da igreja. Está sendo falado para a esposa, para Israel, e achar ela que ela é a luz do mundo e que eles deveriam levar salvação para todas as pessoas do mundo, para o Goim, para os povos gentílicos. É isso? É isso. Na quinta-feira, motivados pelo amor. Na ponta da linha. Bom, a lição dessa parte da quinta-feira, motivados pelo amor, poderia ser resumida num verso: o amor de Cristo nos constrange. Basicamente, poderíamos acabar aqui ou na ponta da linha, mas vamos desenvolver um pouquinho mais. Bom, gente, é mais ou menos o seguinte: nós temos uma citação aqui na minha lição, 2 Coríntios 5:14, que basicamente fala assim: um morreu por todos, logo todos nós devemos morrer um pelo outro. Ou seja, o amor de Cristo deve ser o nosso exemplo. Nós devemos seguir esse amor que o levou a dar a vida por nós.
Mas vamos transformar isso em algo mais prático. Como eu posso amar o próximo, sendo que o próximo não merece o meu amor? Seria impossível uma sociedade viver em plena harmonia se os membros da sociedade esperassem merecimento no próximo para amá-los. Eu amo o fulano porque ele merece ser amado. Eu amo o ciclano porque o ciclano merece ser amado. Se esperarmos isso, ninguém ama ninguém. Ninguém merece. Porque ninguém tem essa perfeição de caráter, essa amabilidade para merecer esse tipo. O amor é moeda de troca, o amor é mercadoria, né? Alguém merece o amor, transformou o amor em mercadoria. Então veio Cristo para o quê? Para justamente colocar o elemento que faltava para esse tipo de harmonia social, para eu conseguir amar o próximo. Daí eu não vou olhar o próximo esperando que ele mereça o meu amor, eu vou olhar Cristo. Então eu olho para aquilo que Cristo fez por toda a humanidade. E daí, em função disso, eu olho para Cristo e amo o próximo. Como ele não está aqui para eu demonstrar sob o ponto de vista prático este sentimento, então eu demonstro para os pequeninos, que é aquele texto claro, né? Olha, mas quando foi que estivesse preso? O preso merece o meu amor? Não, mas Cristo merece, então eu vou visitar o preso. Vamos reformular? Eu mereço o amor de Cristo? Também. Sim. Em função disso é que eu vou amar o próximo, porque eu não mereço, ele me amou, então agora eu amo o próximo. Aí eu olho a pessoa que está passando necessidade na rua, aí eu agradeço, levando comida para a pessoa que está passando necessidade na rua, e assim por diante. É interessante como é desafiador, né, Ricardo? A gente começa a ver o Evangelho, estávamos conversando aqui por trás das câmeras agora há pouco, é muito desafiador, porque vai contra o modo como nós somos educados a pensar. A gente tem aquela parábola que Jesus conta do servo que devia muito, é perdoado pelo Senhor e logo na saída vai espancar o outro que devia uma miséria para ele. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa, né? Nós que devemos tanto, nos julgamos melhor do que os outros que nos devem tão pouco. É porque a gente às vezes pensa que o ministério da conciliação, ele é apenas numa linha vertical. E além de ser apenas numa linha vertical, ele é individual. Não, ele também é numa linha horizontal, esse ministério da conciliação, e é em grupo. Cristo veio para que nos ensinar e introduzir neste mundo o elemento que nos possibilita a viver em grupo. Porque Ele me amou, aquilo que Ele fez por mim sem o meu merecimento, em função disso eu vou viver em grupo com pessoas que não merecem o meu amor e eu vou amá-los. Exatamente, pessoal. E na sexta-feira aqui no Estudo Adicional temos agora as perguntas aqui para consideração, perguntas para discussão. Quem trouxe para nós aí no último trimestre, e nesse trimestre também já começa no primeiro vídeo trazendo, é o Marcos André. Então, Marcos, agora é com você, perguntas para discussão. Olá, amigos, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde o autor faz um pequeno resumo e deixa aqui algumas perguntas para a nossa discussão. O resumo, ele diz assim: a Igreja do Novo Testamento enfrentou o perigo de não entender o propósito de sua existência, no caso o seu propósito missionário, né? A perseguição que sobreveio à Igreja de Jerusalém resultou em um grande impulso para a pregação do Evangelho. O êxito havia acompanhado o ministério da palavra nesse lugar, no caso em Jerusalém. E havia o perigo de que os discípulos se demorassem ali por muito tempo, despreocupados com relação à tarefa que haviam recebido do Salvador, de ir pelo mundo, pregando o Evangelho, né? Aí na parte final aqui diz assim: em vez de instruir os novos conversos para levar o Evangelho aos que ainda não conheciam, corriam o risco de tomar um caminho que os levaria a se sentirem satisfeitos com o que havia sido alcançado. Então, Deus enviou a perseguição sobre Jerusalém para os espalhar, porque eles estavam ali satisfeitos, né, pregando o Evangelho só em Jerusalém, pregando para quem chegava por ali, convertendo judeus. E ali o Evangelho, na verdade, ele deveria ser pregado a todo mundo. E essa foi uma das ordens, um dos mandamentos que Jesus Cristo deixou antes de voltar para o reino dos céus.
E essa perseguição foi o primeiro impulso missionário da igreja. A igreja estava focada somente em Jerusalém, e os primeiros a receberem o evangelho fora de Jerusalém receberam porque eles saíram de Jerusalém para não serem mortos, não serem perseguidos ali. Então, quando isso acontece, as pessoas têm oportunidade de salvação em outros lugares. E até que eles entendessem a missão, isso foi uma força impulsionadora, né? E por que essa atitude seria tão terrível, né? Por que isso seria tão trágico se acontecesse? Se acontecesse, o evangelho não teria chegado até nós. Se eles não entendessem a missão, se eles não saíssem pregando e não entendessem a missão, o evangelho não teria chegado até nós hoje, né? Então o evangelho teria ficado ali em Jerusalém e provavelmente poderia até morrer ali mesmo, né? Porque todos os evangelhos, né, todos os 4 evangelhos, eles terminam com ordens semelhantes. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20 terminam dando a ordem, né? Jesus dando a ordem para que o evangelho fosse pregado. O que isso significa para nós, o que isso significou para os cristãos do primeiro século e o que significa para nós hoje? A missão ainda é a mesma, né? Mateus 24,14 diz que quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, a toda criatura, Jesus Cristo vai voltar. Se Jesus Cristo não voltou ainda, é porque nós ainda temos que pregar o evangelho. A missão continua e nós estamos engajados nessa missão, para que a gente não corra o risco de que aconteça conosco o mesmo que aconteceu com os discípulos. A gente fica dentro da igreja, feliz, porque batiza algumas pessoas ali, que vêm através do Novo Tempo, que vêm através de outros trabalhos, e a gente acaba esquecendo, né, de alcançar almas para o reino dos céus na nossa esfera de atuação. Existe um trabalho institucional que a igreja precisa fazer, né, que são as rádios, a TV, a internet, a própria igreja local, né, esse é um trabalho institucional, mas existe o trabalho na esfera pessoal também, que é quando eu vou ao meu colega de trabalho, quando eu vou àquelas pessoas que estão próximas de mim e levo o evangelho para elas. Esse é um trabalho pessoal, um trabalho que eu preciso fazer individualmente, porque naquela esfera de atuação só eu posso atuar. Na minha faculdade, no meu trabalho, na minha família, só eu posso atuar através do testemunho, né? Família a gente prega através do testemunho, né? Não é ficar o tempo todo falando, você tem que parar com isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, é testemunho, né? Pergunta número 3. O testemunho e o serviço podem se tornar um substituto para a espiritualidade genuína? É uma pergunta, né? Pode se tornar? Como podemos tomar cuidado com essa armadilha? A armadilha aqui é você sair pregando o evangelho para outras pessoas e esquecer da sua comunhão pessoal com Deus. É você fazer da tua espiritualidade o trabalho missionário. Essa não é isso que não é assim que funciona, né? Lá em Atos, no capítulo 20, verso 28, o apóstolo Paulo chama a atenção dos seus líderes: atentai por vós mesmos, ou seja, cuide da sua própria espiritualidade e pela igreja de Deus, tal qual o Espírito Santo vos constituiu. Então o primeiro passo é cuidar da minha própria espiritualidade, para que eu possa dar água a beber daquela água que eu já tomei. Eu posso me tornar um rio a fluir, mas eu preciso antes me encher. Então é isso que é importante nesse trabalho, né? A gente não substituir o trabalho missionário que nós temos a fazer pelo trabalho simples, deixar que o trabalho missionário substitua a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus. E nem o contrário também, né? A gente ficar satisfeito somente com a nossa comunhão e não testemunhar. Isso são dois perigos, né? A gente precisa sempre encontrar o equilíbrio. Pergunta número 4. O testemunho e o serviço influenciam no seu crescimento espiritual? Você pode ajudar outros com essas experiências? Como poderia ajudá-lo a evitar os erros que você cometeu? Existe uma frase que diz assim: ler a Bíblia é como tomar banho, né? Se você parar, mais cedo ou mais tarde a sujeira vai aparecer. E nós precisamos de propósito para estudar a Bíblia, né? Eu tenho certeza que se eu, o Ricardo, o Lúcio e o Alexandre não tivéssemos que fazer aqui esse vídeo,
nós estudaríamos muito menos a Bíblia. Nós estudaríamos menos do que nós temos estudado hoje. Então, quando nós levamos a mensagem a outras pessoas, nós precisamos primeiro nos encher, e isso ajuda a nossa vida espiritual. Nós crescemos espiritualmente quando nos preparamos para preparar outras pessoas, né? Pergunta número 5. Deus ama cada um de nós. Você entende o que isso significa? Talvez essa seja a verdade mais importante do universo. De que modo ela impacta a sua maneira de viver? Como que nós devemos nos portar diante de um Deus que envia o seu próprio Filho para morrer por nós? Se isso não impactar a sua vida espiritual, nada mais vai impactar. Não há testemunho, não há programação da igreja, não há vídeo que você assista no YouTube, não há show gospel que você possa assistir que vai te impactar. O fato de que Deus enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar é a prova maior de que Deus deseja nos salvar. Se nós não colocarmos isso como centro da nossa vida espiritual, se nós não entendermos a cruz de uma vez por todas, não existe vida espiritual. Nada vai fazer com que a gente possa verdadeiramente entender o amor de Deus por nós. Que Deus nos abençoe. Eu passo agora para o Lúcio novamente, para o Ricardo e para o Alexandre, e volto no final com a oração para encerrarmos esse vídeo. Que Deus abençoe o seu estudo e que Deus possa implantar no coração de cada um a verdade de que o amor de Deus é infinito, porque Ele enviou do céu o próprio infinito para morrer por nós. Que Deus nos abençoe e um bom estudo a todos. Bom, pessoal, agora então nós vamos entrar nas entrelinhas. E a primeira entrelinha que nós vamos trazer no vídeo de hoje é por que Jesus não é a nossa melhor chance de salvação. Essa é a pergunta. Temos aqui um pequeno slide, para quem gosta de slide. Lembrando que esses slides estão aqui no link da descrição lá no Slides, tá? No Google Drive. Vocês podem acessar esses slides e todos os slides que nós produzimos lá para trás e para frente. Beleza, pessoal? Então, agora é com você, Alexandre. Eu vou lá dar o zoom. Beleza. Parece meio chocante, né? Cristo não é a nossa melhor esperança de salvação. Não, Cristo não é a nossa melhor oportunidade de salvação, nossa melhor chance de salvação. Gente, eu volto a afirmar com maior serenidade. Cristo não é a nossa melhor chance de salvação. Porque a ideia de melhor aqui significa que existiriam outras chances de salvação. Cristo não é a melhor chance de salvação porque Cristo é a nossa única chance de salvação. Fora de mim não há salvação. Jesus Cristo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não tem alternativa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo não é a nossa melhor chance de salvação. Até tem dois caminhos. Cristo é a nossa única chance de salvação. Até tem dois caminhos, mas uma da salvação que é Cristo, outra. E outra da perdição. A gente vai trabalhar nas nossas entrelinhas aqui, todas elas dentro do livro de Romanos. E essa é uma entrelinha que eu já trouxe em outras lições. Eu gosto muito do livro de Romanos. A gente desenvolveu essa leitura com todo carinho ao longo da lição de Romanos. Então, se você quiser um estudo mais aprofundado sobre Romanos, vai na nossa playlist, tem uma lição só sobre Romanos, tem uma série de lições lá. Entra lá, leia. Muito legal, a gente faz um apanhado histórico, quando que Paulo escreveu, onde que Paulo estava, tal. Muito legal, entra lá, está feita a nossa propaganda. A gente vai ler alguns textos de Romanos aqui. E vamos desenvolver algumas verdades, algumas ideias a partir desse texto. Romanos 2,12 é o nosso primeiro e diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Qual que é o contexto em que Paulo está falando isso? Se a gente lê Paulo na carta aos Romanos, do capítulo 2, versículo 1, e vamos lendo até o versículo 16, a gente vai ver ali que os gentios, eles têm uma lei. Eles têm a lei da natureza, eles têm uma lei que é colocada no coração, eles são julgados de acordo com a própria palavra. Então, sem lei escrita, existe pecado. A pessoa que não conhece a lei, que não conhece a palavra de Deus, ela é pecadora também. Agora a gente vai para o nosso segundo texto. Romanos 2, 23 a 24, diz assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa.
Se a gente ler do versículo 17 até o 24, nós entendemos aqui que há pecado entre aqueles que têm a lei, porque aqueles que têm a lei quebram, transgridem a lei, transgridem o mandamento. Então, há pecado sem a lei escrita, há pecado com a lei escrita. Qual que é a conclusão a que Paulo vai chegar? Lá na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha só. Que se conclui então? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que, e esse aqui é uma passagem central, todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Meu caro amigo que está em casa, você está condenado à morte eterna. Você é um pecador desgraçado, condenado à morte eterna. E eu falo isso com toda a tranquilidade, porque eu sou outro pecador desgraçado, condenado à morte eterna. Se fosse depender de nós, eu e você estaríamos abraçados na grande fornalha de fogo e enxofre, morrendo juntinhos. Mas, se todos, judeus, gregos, com lei escrita, sem lei escrita, são pecadores, como nós somos salvos? Romanos 3,20 começa a desenvolver isso com maior clareza. Diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a justificação, a salvação não vem pela nossa obediência a mandamento algum, inclusive ao mandamento de amar o próximo. Aquele negócio de que Deus, por meio de Jesus Cristo, coloca o mandamento do amor a Deus e amor ao próximo como resumo de toda a lei, e por isso é isso que eu devo guardar, não me salva da condenação do pecado. Eu posso exercer o tanto de amor que for, pelos meus méritos, pelo meu exercer do amor, eu estou danado, porque o amor que eu exerço não é um amor genuíno, não é um amor verdadeiro também. Por que nós somos salvos então? Versículo 21 até 24. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a única, não a melhor, a única chance de salvação. Nossa esperança de salvação repousa-se unicamente no sacrifício expiatório de Cristo Jesus, que nos reconcilia em si, nós com o Pai. Para que nós somos salvos então? Depois que eu sou salvo em Cristo, aceitei a salvação, acolhi a salvação, fui acolhido por Cristo, a justiça de Cristo foi lançada sobre mim, de forma que agora eu sou considerado santo, sou considerado salvo. Para que Jesus Cristo me salvou? Romanos capítulo 6, versículo de 12 a 14, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A mesma graça salvadora de Cristo, que derrota em mim a mácula do pecado que me levava para a perdição e agora me leva para a salvação, Cristo Jesus pela sua justiça, esse mesmo Cristo derrota em mim a inclinação para o pecado, de forma que dia a dia, glória em glória, passo a passo, eu deixo as coisas que para trás ficam, eu deixo as coisas que me prendiam à escravidão do pecado e me entrego a uma nova servidão, a servidão ao amor em Cristo Jesus. Por fim, para que nós somos salvos então? Nós somos salvos e libertos para termos liberdade sobre o pecado, para não ser mais escravo do pecado. E agora Cristo me chama para quê? Romanos capítulo 13, versículo 8. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Ou seja, existia uma lei que me condenava, porque dizia que eu deveria deixar de fazer coisas ou fazer coisas que eu não conseguia deixar de fazer ou fazer. Cristo me salva
do pecado, Cristo me salva da lei que me matava, que me condenava à morte. Cristo me salva por meio da graça. Eu não preciso pagar porque Cristo pagou. Cristo me salva e me dá liberdade sobre o pecado, para que eu não precise mais pecar, para que eu não viva mais em escravidão. E agora Cristo me salva para um propósito mais elevado do que uma vida de escravidão, uma vida de servidão ao amor. Perceba que o amor aqui é o amor a Deus, mas é o amor também ao próximo, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso a gente precisa amar. E em consonância com o tema da lição dessa semana, uma forma excelente de amar o próximo é levar a graça misericordiosa de Cristo Jesus a esse próximo. A gente pode levar essa graça por meio da pregação do Evangelho, por meio de um esforço de convencimento para que essa pessoa aceite a liberdade que Cristo oferece para ela, mas a gente leva também por meio do acolhimento nas dores, por meio do acolhimento nas enfermidades, por meio do acolhimento nas necessidades físicas, materiais, espirituais, psicológicas. Amar, é esse o ministério que Cristo tem para nós. E se nós amarmos, atrairemos todos não a nós, mas a Cristo. Que é a fonte do amor. Que é a fonte do amor. Bom, pessoal, agora nós temos outra pergunta como entrelinha, que é: por que a igreja é predestinada para a salvação? Então, Ricardo, agora é com você. Vamos lá. Bom, gente, primeiro eu vou trabalhar algumas questões etimológicas, assim, com relação à língua. E a gente respondendo essa pergunta de por que a igreja ela é predestinada à salvação, nós automaticamente vamos estar respondendo a pergunta por que testemunhar. Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma caminhada etimológica. Primeira coisa, gente, quando a gente encontra Mateus 18, 20, o que a gente encontra escrito? Porque onde existirem dois reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Estamos falando de Novo Testamento, então nós estamos falando de um texto que foi escrito na língua grega. Na língua grega nós encontramos a palavra eklesia, que seria traduzida por chamar para dentro, chamar para fora, ou separar. Quando Cristo fala, ele não fala em grego, ele fala em hebraico ou aramaico. Não sabemos ao certo. Provavelmente ele falava aramaico. Nós temos a palavra kahal e nós temos a palavra edar. Como o tema da lição dessa semana é testemunho, eu vou enfatizar a questão da igreja no sentido da palavra edar. Depois nós vamos entender melhor essa passagem. Edar significa comunidade, público, congregação, grupo e testemunha. Mas edar não é qualquer tipo de testemunha. É a testemunha mulher. Logo, por isso está associado à igreja que escatologicamente, dentro de uma alegoria bíblica, que nós encontramos ali utilizando o método Pardes, na dimensão Remês, onde nós encontramos todas as alegorias, como sendo esposa do Mashiach. O Mashiach é o esposo e a igreja, Edá, é a esposa. Mas note que Edá é testemunha mulher. Então, etimologicamente, igreja é quem testemunha do marido. Nós encontramos aqui, porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome. Em hebraico seria Shem. Nome também significa, o Shem em hebraico, além de nome, também significa reputação. Então estão reunidos em minha reputação. Assim como o casamento escatológico, igreja e Cristo. Um detalhe a mais, gente. Este casamento
ele é celebrado por uma ketubá. Ketubá é um contrato de casamento, que naquela dimensão alegórica, remês, nós estaríamos tratando de lei. A lei, no sentido ketubá, ela vai apresentar para a comunidade as intenções, as primeiras intenções do casamento, porque ketubá é um contrato de intenções. Aí nós, nessa alegoria, nós vamos ter que recorrer aos ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que isso seria similar, vou resumir, vamos dizer assim, que a lei seria como se fosse um primeiro marido, que ele exigia que fosse cumprido toda aquela ketubá, todas aquelas intenções perfeitamente. Só que a esposa, a igreja, estaria angustiada, porque ela não conseguia cumprir esse contrato de intenções. Então, ela precisava se livrar desse vínculo para ser feliz, para ser livre e casar com um outro marido. Esse agora não é a lei, esse é o Cristo, esse é o Mashiach. Só que esse segundo marido ele faz o quê? Ele ajuda ela a cumprir o contrato de intenções. Ele auxilia, e quando ela não consegue cumprir, ele não age de forma a condená-la, não. Ele a perdoa. E aí ela é livre, e aí ela é feliz. Qual é a diferença do primeiro, do segundo marido, e o que tem a ver com aquela nossa pergunta inicial? A questão da igreja ser predestinada à salvação. Esse segundo marido, ele predestina, mas não no sentido grego, e sim no sentido hebraico. A palavra predestinar, ela em hebraico é muad. Muad pode significar direcionado, orientado, predestinado ou advertido. Então, o que esse segundo marido faz? Ele adverte, ele orienta, ele predestina. Então, predestinação no sentido hebraico é isso. É aquele marido que orienta, mostra o destino para que esta esposa livre, ela consiga cumprir a ketubá, contrato de intenções. Mas ficou faltando um detalhe. São dois maridos, tem um casamento. O que é que essa esposa precisa fazer para se libertar do primeiro casamento, com a lei, e casar com o segundo marido? Ela mata o primeiro marido? Não. O que o apóstolo Paulo ensina é que ela é que morre. E é justamente isso que nós encontramos na lição dessa semana, gente. Nós devemos nos aniquilar. É justamente isso que fala lá em 2 Coríntios, que eu acho que, se não me engano, foi a lição de quinta-feira. Um morreu por todo, logo todos morrerão. Não é todos morrerão, essa morte temporal e só, não. O nosso ministério de conciliação é nós morremos todo dia um pouquinho mais. Quando nós morremos todo dia um pouquinho mais, nós morremos para aquele primeiro casamento e nós vivemos para esse segundo casamento com Cristo. E sabe como é o nome disso, gente? O nome disso é emuná. O nome disso é fé. O que possibilita justamente para que nós morramos cada dia é emuná. Só que emuná não é só convicção interna, como acontece na língua portuguesa. Emuná é fé. Tudo bem, nós temos fé, nós temos crença, nós temos uma fé e uma crença em quê? Que Cristo morreu por todos. Que Cristo justificou a todos aqueles que nele crê.
Mas também nós temos a firmeza, nós nos mantemos nessa firmeza de santificação, porque emuná também significa firmeza. E nós nos mantemos nessa firmeza que todos nós devemos morrer todos os dias. Em que sentido? Aniquilando o nosso ego em favor do próximo, em favor do necessitado, em favor do irmãozinho. Nós também devemos ter fidelidade. Esta fidelidade não significa propriamente que você não vai se manter durante toda a sua vida sem pecar, mas significa que mesmo que você peque, você agora tem um marido que vai te ajudar, que vai te perdoar e vai te ajudar a cumprir aquela ketubá, aquele contrato de intenções. Emuná também significa segurança. Você só tem essa segurança, gente, com esse segundo marido. Só é possível você ser leal a esse segundo marido. O primeiro marido, que é a lei, não é possível, porque nós temos uma natureza ainda não glorificada. Agora, os dois elementos principais com relação ao testemunhar que nós encontramos na emuná. Emuná também é função, por isso que não existe dentro da língua hebraica aquela história de fé não atuante. Emuná sempre é fé atuante, porque emuná significa função ou cargo. E qual é a função da igreja? Qual é a função da Edá? Lembra que Edá significa testemunha mulher? A função da Edá, que por óbvio etimologicamente é testemunha mulher, é testemunhar. Então, a coletividade, nós, vamos utilizar a primeira pessoa do plural, nós, a nossa função é testemunhar. E você, enquanto indivíduo, qual é o seu cargo? O seu cargo é ser um embaixador no ministério da conciliação. E esse ministério da conciliação, como já adiantei lá numa pequena entrelinha na ponta da linha, ele não é individual, ele não é apenas individual e vertical. Não é apenas você e Deus. Não, ele é isso, mas ele também é vertical. Ele é horizontal e ele é coletivo. É o grupo, é para o grupo. Esse concílio, esse ministério da conciliação é para nos conciliar individualmente com o Eterno, ou seja, numa linha vertical, e para que nós, enquanto indivíduo, enquanto igreja, enquanto a testemunha mulher, possamos nos conciliar uns com os outros, perdoar uns aos outros e amar uns aos outros. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Perfeito. Bom, pessoal, encerraram aqui as entrelinhas e agora, para encerrar esse vídeo, encerrar esse estudo, nós chamamos então mais uma vez o terceiro Marcos, nós nem numeramos ele hoje. Mais uma vez não, chamamos agora o terceiro Marcos. Terceiro Marcos para orar então e encerrar esse estudo. Marcos, é com você. Chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final do primeiro vídeo dessa série e eu espero que você tenha compreendido a importância de sermos missionários, a importância do chamado que Deus nos fez, porque nós devemos levar o Evangelho a outras pessoas. E se você compreendeu, eu gostaria de convidar você que orasse comigo nesse momento, entregando a sua vida nas mãos de Jesus para que Ele utilize você como um instrumento seu. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para a sua obra, para a obra de ganhar almas para o teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos instrumentos imperfeitos que o Senhor usa na tua perfeita obra. Te pedimos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, que o Senhor nos encha do teu Espírito para que possamos ser repletos da mensagem, repletos do amor e repletos do desejo da salvação. Assim como Jesus Cristo, Senhor, alcançou pessoas enquanto esteve aqui, nós queremos também fazer esse trabalho, cumprir a ordem que Jesus Cristo nos deixou. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor influencie com o teu Santo Espírito aquelas pessoas que estão ao nosso redor para que o trabalho seja completo, Senhor.
Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe o trabalho que é feito aqui nesse canal. Nós te pedimos que outras pessoas alcancem o teu reino através do trabalho que é feito aqui. E quando Jesus Cristo voltar, Senhor, que possamos apresentar diante dele os frutos, aquelas almas que levamos para o teu reino, e sabendo que fizemos isso com a operação do teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco durante toda essa semana, durante todo esse trimestre, para que possamos terminar esse trimestre como missionários melhores para o teu reino. É o que te pedimos, com perdão dos nossos pecados e sem mérito algum, mas pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por você que está acompanhando esse conteúdo. Espero que vocês estejam animados aí. Esse foi só o primeiro vídeo. Espero que você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez continue conosco aí as próximas 12 lições que tem pela frente. Com certeza você vai estar mais perto da palavra de Deus e, consequentemente, mais perto de Deus, beleza? No vídeo da lição segunda, lição 2, testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau.